Quando nós nos debruçamos sobre a moral do Cristo, muito bem analisada por Kardec, e também nas instruções dos Espíritos, pelos Espíritos que compõem as falanges do Senhor, nós vamos encontrar no capítulo 13 uma das máximas morais do Cristo: não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Mas eu gostaria de começar pensando com vocês, por que este capítulo não é o 1? Ou por que ele não é o capítulo 23? Porque ele foi posto exatamente entre o capítulo 12, amai os vossos inimigos, e o capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Se nós percebermos, ele é um apelo direto à caridade. E ele se coloca depois de um apelo de amar aqueles que ainda vemos como inimigos, esquecidos que o único inimigo real mora dentro de nós mesmos. São os nossos equívocos, as nossas encrencas do passado a serem resolvidas, que nós costumamos chamar de sombras do passado, que precisamos lançar luz sobre elas. E na outra ponta, no capítulo seguinte, nós vamos encontrar dentro do decálogo mosaico o honrai a vosso pai e a vossa mãe, que é retomado vivencialmente por Jesus, no modo como ele se coloca enquanto Senhor do nosso orbe, enquanto Espírito Crístico, como filho de Maria e de José, rendendo a eles todas as honras, todos os cuidados, todos os carinhos, todas as atenções de um filho, para nos demonstrar como devemos tratar os nossos pais. E entre esses dois capítulos, é interessante notarmos que o capítulo 12, amai os vossos inimigos, e o capítulo 13, não saiba a vossa mão direita o que faz a vossa mão esquerda, os dois são retirados do famoso Sermão do Monte, que não é composto apenas pelas bem-aventuranças, mas é todo um capítulo, e que Mateus narra todo um diálogo de Jesus, que inicia-se com o Sermão do Monte e prossegue com uma série de recomendações e de ensinamentos, dentre estes, sobre a caridade. E nós sabemos que o Sermão do Monte, na verdade, ele é um convite à nossa mudança comportamental. É o grande apelo para sairmos do eu sei e transitarmos para o eu busco fazer, já que ainda não somos capazes de fazer em plenitude como nosso mestre o fez. Mas não fiquem angustiados, imaginando, mas eu não sei amar como Jesus, mas eu não sei perdoar como Jesus, mas eu não sei ser misericordioso como Jesus. Primeiro, porque amar é um aprendizado. E é muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem que amar se aprende amando. E é verdade. Amemos como nos for possível, mas amemos, não desistamos. Perdoar não é divino, está posto no livro dos Espíritos. Perdoar é condição do homem encarnado na Terra. E eu tomei um susto, porque para mim era muito cômodo quando eu dizia, eu não sou espírito superior para perdoar, mas espírito superior não perdoa, porque não se ofende. Só perdoa quem se ofende, e só se ofende eu, porque sou inferior. No dia que eu me tornar um espírito iluminado realmente, um espírito que busca viver a grande mensagem e consegue vivenciá-la já num certo grau, eu não vou mais me ofender. Ora, contam que Madre Teresa saía pelas ruas pedindo donativos, e chegando certa feita num comerciante muito abastado, ela pediu um donativo para os pobres.
e ele cuspiu na mão dela. E ela olhou para mim e disse: não tem problema, esse é o meu. Limpou a mão no hábito e disse: agora me dê o dos pobres. Então ela não se ofendeu, portanto ela não precisava perdoar. Quantas vezes Chico foi ofendido moral e até fisicamente e não precisou perdoar, porque não se ofendeu, compreendeu no outro alguém doente, precisando de cuidados. O nosso Divaldo, quantos momentos difíceis já vivenciou e não se ofende. Claro, chora. Tem aquele dia que vai chorar, porque as lágrimas fazem parte. Mas ofender-se é diferente de sensibilizar-se, de verter algumas lágrimas em silêncio e prosseguir caminhando. Então, perdoar é humano. Se é humano, nós precisamos nos esforçar em direção ao perdão. Ainda não sei ser misericordioso como Jesus, realmente. Porque misericórdia é você agasalhar a dor do outro no próprio peito. A palavra misericórdia significa rasgar o próprio peito para acolher o outro. E é aprendendo a perdoar que nós vamos aprender a benevolência e a misericórdia, que é um exercício de aprendizado, é a busca constante de cada dia. E aí Chico Xavier nos diz que esse convite à mudança, falando sobre esse convite que nos é feito, a mudança, ao sair do eu sei para o eu busco viver como o meu mestre vive, Chico diz que orientação nós temos muito, porque nós trazemos as leis de Deus escritas na nossa consciência, como está posto no Livro dos Espíritos, porque nós já vivemos várias encarnações em várias correntes religiosas, e todas as religiões, aquelas que buscam religar o homem a Deus realmente, todas elas são louváveis e todas elas ensinam os mesmos princípios de amor, de perdão, de misericórdia. Nós temos o cristianismo há 2000 anos e já passamos por várias escolas cristãs. E nós temos na atualidade de nossa existência a doutrina dos Espíritos, que clarifica, que não deixa equívocos, que não deixa margem para o eu acho. Eu costumo dizer que a gente não precisa achar nada. A gente precisa estudar, aprender e buscar viver. Porque tudo que tinha para ser achado, Kardec achou e colocou no Pentateuco kardeciano, nos 5 livros básicos da codificação. E depois foi sendo ampliado com as obras subsidiárias de real caráter doutrinário. E é importante estudarmos a codificação, para não acharmos que todo livro mediúnico é um livro espírita de qualidade e perdermos a oportunidade de nos iluminarmos, porque estamos confundindo, como a gente diz aqui no Nordeste, alhos com bugalhos. E Chico diz: orientações temos muito, falta-nos intérpretes. E aí eu fui buscar quais os sentidos para intérprete. E 2 sentidos me chamaram a atenção. O ator é um intérprete. Mas o ator no palco é um intérprete da arte. E no grande palco da vida também há intérpretes, que são os falsos religiosos, que fazem o bem para ostentar ao mundo, para que o mundo os aplauda, que precisam dos palcos, dos picadeiros, para que o bem seja divulgado, para que todos saibam o que ele está fazendo. E aí ele está esquecendo, porque se ele está dando com a mão direita, a mão esquerda está tendo plena ciência do que ele está fazendo.
E nós vamos entender um pouquinho mais adiante qual é o simbolismo da mão direita e da mão esquerda. Porque é interessante, quando eu estava estudando, minha filha chegou e disse: mas será possível? Eu sou canhota e minha mão esquerda é tão ruim assim? Não, tem todo um simbolismo por trás dessa frase. E aí, o outro sentido para intérprete é aquele que esclarece, se esclarece primeiro, para esclarecer o outro. É aquele que se educa para educar o outro. Então nós começamos a perceber que a casa espírita é um templo da caridade. Porque Kardec nos diz que não existe espiritismo sem caridade. Nós estamos exercendo a caridade não só na assistência social, quando nós oferecemos o agasalho, quando nós oferecemos aquele pratinho de comida gostosa, aquela sopinha quente num frio desse, quando nós oferecemos a dádiva do livro espírita, que aí nós já dilatamos. Não vamos falar apenas em caridade material. É uma caridade material que conduz a uma caridade moral e espiritual sem precedentes. É como diz Paulo na carta a Timóteo: é impor as mãos sobre o outro e talvez mudar-lhe o destino. Na casa espírita, nós estamos exercendo a caridade quando nas reuniões de atendimento fraterno nós escutamos a dor do outro, agasalhando a necessidade do outro em nós mesmos, em ondas de fraternidade e de acolhimento. Nós estamos exercendo a caridade quando nós atendemos lá na lanchonete e carinhosamente servimos o lanche que nos é solicitado pelo companheiro, com um sorriso. Estamos exaustos, trabalhamos o dia todo, mas mudamos de tarefa. E junto com o prato oferecido, oferecemos algo de nossa energia, de nosso amor. Quando nas aulas de evangelização da infância e juventude, nós temos a consciência que não estamos evangelizando corpos, mas que estamos conduzindo almas de volta ao regaço divino. Nós fazemos a caridade quando, em todos os momentos da nossa vida, quer seja na casa espírita, quer seja no meio social, nós temos a coragem de nos colocarmos no mundo como cristãos, como espíritas, sem medo de que nos julguem diferentes. O mundo está cheio de pedras. É preciso que essas pedras sejam buriladas pela dor, com o cinzel do Cristo, para que elas brilhem refulgentes. Tenhamos a coragem, pedras brutas que somos, de nos deixar burilar por Jesus. Façamos a diferença. Pouco importa o que o mundo pensa de nós. Importa sim como Jesus me vê no mundo. E é nesse processo de educação que nós vamos encontrar em Jesus o sublime educador. Porque ele não nos ensinou com palavras, ele viveu a grande mensagem. Ele acolheu os caídos, ele curou os doentes do corpo e da alma, porque curava a alma para que o corpo se curasse. Ele pacificou os aflitos, ele encheu de esperança aqueles que nos circos de Roma esperavam as feras atacá-los, ou o fogo ser atiçado sobre os seus corpos físicos e cantavam hosanas de glória a Deus nosso Pai. Não existem mais os circos de Roma. O mundo é o grande circo. É preciso a coragem de nos deixarmos imolar por amor a essa grande mensagem. E é necessário que todos nós, nesse processo de se esclarecer, se educar, sigamos no estudo sério
da doutrina do Cristo à luz do Espiritismo. E é necessário também, porque nesse processo de se conhecer e de se educar através do estudo, nós nos credenciamos a assumir o trabalho. E assumindo o trabalho e aliando trabalho e estudo, nós começamos um processo de autoiluminação, de autoconhecimento. E aí vocês estão dizendo, mas isso vai demandar tempo. Vai. Mas isso vai exigir de mim que eu deixe a partida de futebol, que eu gaste menos tempo com os cuidados da casa ou os cuidados de outras naturezas. Sim, vai exigir. Porque esse processo de seguir com Jesus, ele exige sacrifício pessoal. Mas Bezerra de Menezes, pelas mãos de Chico Xavier, escreveu o prefácio de um livro de Vitor Hugo, psicografado por Divaldo Franco. E no prefácio do livro, árdua a ascensão, que é o que nós precisamos fazer, uma árdua ascensão, uma luta de superação de nós mesmos. Bezerra de Menezes escreve: o sacrifício pessoal é o preço do acesso aos caminhos da grande luz. Sem sacrifício, nós não conseguiremos chegar ao Cristo. E sem essa chegada ao Cristo, nós não conseguiremos a felicidade que tanto desejamos, porque ela não está nas coisas do mundo. Ela está onde nós colocamos o nosso coração, e o nosso coração deve estar no Evangelho. E o sacrifício pessoal, ainda Bezerra falando, é o que assinala a caridade. E aí nós vamos encontrar nas instruções dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo, não saiba a vossa mão direita, esquerda o que faz a vossa mão direita, uma mensagem de um Espírito que todos nós conhecemos muito bem, São Vicente de Paula. E lá no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar o mesmo São Vicente de Paulo, na questão 888 e 888A, falando sobre a esmola. Lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre a beneficência. E no Livro dos Espíritos, ele vai tratar da questão relacionada à esmola. E é interessante nós entendermos por que São Vicente de Paulo é convidado dentro daquela pleiade de espíritos para falar sobre beneficência e sobre esmola. Porque quando ele esteve encarnado na França, com o auxílio de uma rainha de França, numa época de uma crise econômica e social terrível, algo assim que nós conhecemos bem desse momento, alguns homens eram condenados a remar nas galés, um trabalho braçal, exaustivo, e eles passavam quase o dia inteiro naquele trabalho de remador, e muitos deles sucumbiam, porque era um trabalho desumano, levava à morte. E o que São Vicente de Paulo faz? Ele cria uma obra social de amparo aos condenados nas galés, um trabalho de beneficência. Então ele tem o respaldo da vivência para nos falar sobre beneficência e sobre esmola. E quando ele fala sobre esmola, na questão 888, Kardec pergunta: que se deve pensar da esmola? E ele diz: o homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que ele seja humilhado. E Kardec pergunta na questão 888A: então reprovais a esmola? E ele diz: não, não é a esmola que é reprovável,
mas a maneira pela qual habitualmente é dada. Como ela é dada. E aí nós vamos pensar sobre a verdadeira caridade. E na mesma resposta da questão 888A, ele diz que a verdadeira caridade é sempre boa, benevolente, gentil e não age com altivez. Ela é humilde. Ele nos dá nessa resposta uma dimensão relacional entre dois seres humanos. Eu, que posso te oferecer algo, oferecer. Eis a senha. Diante da necessidade do outro, que eu não espere que o outro me peça, porque pedir exige do outro humilhar-se, mas que eu ofereça a dádiva, para que o outro se sinta acolhido. Eis a caridade essencial de que nos fala Emmanuel. É quando eu vou até o outro. E não foi isso que nos fez o nosso Mestre Jesus. Espírito crístico, há quase 6.000 anos, toma o nosso orbe sob sua responsabilidade, ainda em formação, e há pouco mais de 2.000 anos, depois de 1.000 anos de preparação, desce das esferas celestes ao abismo onde nos encontrávamos, as densas trevas do egoísmo, e se faz igual a nós, para nos ensinar, para nos retirar das sombras em direção à luz, do ódio em direção ao amor, do revide, da vingança em direção ao perdão. Então, é preciso fazermos esse exercício e é preciso pensarmos como eu estou me movendo em relação à caridade. Qual a intencionalidade dos meus atos? E aí nós vamos nos socorrer de Emmanuel. No livro intitulado Irmão, tem uma mensagem chamada No Culto da Caridade. E Emmanuel nos responde como devemos fazer a caridade. Ele diz assim: a caridade não surge apenas da doação de ordem material, é serviço de cada instante e apoio de cada dia. Então não é só oferecer a dádiva, mas é lembrar do outro, na prece, na vibração de ternura. E eu lembro muito de uma coisa que me aconteceu nessa casa. Eu fui convidada pelo NAPACE para vir fazer um trabalho com os evangelizadores e com os trabalhadores do NAPACE, o grupo todo. E quando eu cheguei aqui, ia haver aplicação de prova do Enem. E tinha pouquíssima gente, porque a maior parte estavam trabalhando ou estavam fazendo o Enem. E eu lembro que Gorete olhou para mim muito assim, muito sem jeito, e disse: e agora? E eu disse: não tem problema, eu volto no próximo final de semana. Você volta? Volto. E eu comecei a abraçar as pessoas. E tinha uma senhora que eu nunca tinha visto, não conhecia, que estava sentadinha lá num recanto, bem quietinha. E como eu abracei todos os que eram meus amigos das tarefas e que eu conhecia, e ela estava ali, eu fui até ela e disse: posso lhe dar um abraço? E qual não foi minha surpresa? Porque quando eu a abracei, ela começou a chorar e disse: tudo o que eu precisava hoje era de um abraço. Então todos nós podemos oferecer um abraço, todos nós podemos oferecer um sorriso. Eu não sei o nome dessa irmã até hoje, mas até hoje, quando eu, nas minhas preces, lembro dela, eu lembro assim: aquela irmã que lá na UF eu dei um abraço, porque eu sei que a equipe desta casa sabe quem era aquela irmã e sabe o que ela precisa. Então,
é não dar e esquecer o outro, ou dar com altivez, mas é dar-se ao outro, na vibração de carinho, no aconchego, no estar próximo, no ser igual, porque somos, meus irmãos. Aqueles que hoje podem dar, podem estar amanhã na situação de pedir, ou podem ter estado ontem na mais profunda penúria. E às vezes aquele que precisa do bem material é um espírito altamente iluminado. Porque quantos espíritos de conquistas morais imensas estão emboscados em corpos humílimos, morando em ambientes extremamente difíceis economicamente, para semear com o seu exemplo luzes naquela vizinhança. E Emmanuel nos diz: o que nos move? Será que quando fazemos o bem é para que os outros nos vejam, ou é no sentido de servir? E Emmanuel nos diz no mesmo livro, na mesma mensagem: aprendamos a auxiliar, para que a nossa dádiva não se transforme em espinho envenenando as chagas alheias. Ofertemos. E aí nós vamos encontrar, nós vamos começar a tentar entender melhor, porque a hora voa. Já está quase na hora de terminar. Nós vamos começar a tentar entender a história da mão direita e da mão esquerda. Mas para isso nós vamos nos valer de uma outra fala de Jesus, analisada por Emmanuel. Todos nós conhecemos um trecho do Evangelho de João, que é analisado no livro Caminho, Verdade e Vida, por Emmanuel, que João diz que Jesus estava observando os companheiros na pesca, né? Estava lá Pedro, João, Tiago, e lançavam a rede, provavelmente à esquerda do barco, e não pegavam nada. E já horas de trabalho e nada, e Jesus observando. E aí João diz que Jesus, em determinado momento, diz: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. E a resposta dos discípulos é: sob tua palavra lançaremos. E lançam. E conta-nos João que quando puxaram as redes, vieram tantos peixes que as redes quase arrebentaram. E a gente fica pensando, mas por que os cardumes só estavam do lado direito? E aí Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, nos diz que o espírito humano, ou seja, o ser imortal que cada um de nós é um pescador. Pescador de valores transitórios ou eternos. Devemos ser pescadores de valores eternos. Então aqui eu estou falando para pescadores nesse momento. E ele diz que o barco é a posição que cada um de nós escolhe na vida. E que lançar a rede à direita é mudar a direção de nossas buscas. Porque ele explica, e aí eu fui atrás de Joana para esclarecer-me mais, porque eu preciso me esclarecer para esclarecer quem me escuta. Eu fui atrás de Joana, e Joana faz uma complementação no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Ela diz que à esquerda se representa o ego. O ego é uma parte de mim, uma parte do que eu sou, e que não é ruim, não. É o ego que faz com que eu tome banho, com que eu me alimente, com que eu atravesse a rua correndo para não ser atropelada quando um carro vem em cima de mim, com que eu olhe o semáforo com atenção, eu me agasalhe no dia frio. O que eu não posso deixar é que os cuidados comigo sejam superiores aos cuidados que eu tenho com a comunidade onde eu estou inserida. A comunidade minha família, a comunidade minha cidade,
a comunidade, meu planeta, a comunidade dos filhos de Deus que habitam o universo. E aí, quando o ego se sobrepõe, eu sou movido pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho. E o lado direito é o lado do eu divino, que pode ser também chamado de self, na psicologia de Carl Gustav Jung, e que representa o altruísmo, o perdão, a benevolência, a misericórdia, a tolerância, que não é conivência, são coisas diferentes. E aí, Emmanuel, a partir dessa leitura de Emmanuel, nós entendemos que nós somos convidados a sair das atitudes egóicas, representadas pela minha mão esquerda, e irmos para as atitudes do eu divino, do Cristo que dorme em mim, que são as atitudes da benevolência, do trabalho no bem, da autoiluminação, do cuidado com o outro, da misericórdia, do amor. E aí nós começamos a entender quando Jesus diz: não permitas que o teu ego tome conhecimento e defina o que fará o teu eu divino. As decisões da nossa vida devem caminhar em busca do Cristo, nosso mestre, Jesus, mas também do Cristo interno que nós trazemos, para que nós possamos entregar as nossas vidas a Deus. E não é à toa que Joana escreve, por Divaldo Franco, o livro Entrega-te a Deus, como um chamamento que está expresso aqui, no não deixai que a vossa mão esquerda, que o vosso egoísmo, que a vossa vaidade, que o vosso orgulho controle as tuas obras no bem. Faz em oculto, faz em silêncio. Não é preciso tocar trombetas, porque se o mundo sabe tudo o que você fez de bom, então qual vai ser o teu tesouro no reino dos céus? E aí nós vamos lembrar de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é assinado por um espírito protetor, que conta a história de 2 homens. Quando esses 2 homens foram reencarnar, Deus disse, estou contando do meu jeito, tá? No Evangelho está mais bonito. Deus disse: cada um deles terá um saco, e ao longo de toda a sua vida, em cada saco será colocado o que eles fizerem de obras no bem. Um dia, os 2 homens desencarnam e Deus diz: tragam os sacos dos 2. E quando os 2 sacos chegam, o primeiro homem tinha sido um homem rico e o saco dele vem abarrotado. Olha, um barulhinho daqueles de moedas preciosas da antiguidade, quase estourando de tanto dinheiro que ele tinha doado, que ele tinha usado no bem. O outro homem, o segundo homem, havia sido pobre, e o seu saco vinha vazio. Mal se ouvia o barulho de uma moedinha lá dentro. E Deus disse: põe os 2 sacos na balança. E qual não é a surpresa? Quando aquele saco enorme sobe e o outro saco desce pesado, aquele que estava quase vazio. E o homem rico disse: mas eu dei tanto. E Deus diz: sim, deste do que te sobrava. Nunca te privaste de nada para atender um irmão do caminho. E o outro diz: dei pouco, porque era pobre. E Deus diz: sim, meu amigo, mas cada moeda deste saco representa uma privação que te impuseste para que alguém fosse atendido em meu nome. É necessário que nós comecemos a mergulhar no Evangelho de Jesus, compreendendo que ele não é um Evangelho de há 2000 anos. Ele é o Evangelho de hoje e dos milênios futuros. Que nós olhemos as obras da codificação, que trazem para nós toda a clareza do que Jesus nos ensinou.
não como obras para serem lidas, ainda que sejam os romances de Victor Hugo, de Emmanuel, de Ivone do Amaral Pereira, mas como relatos de vidas, como aprendizados para nós mesmos, e que nós consigamos transitar pelo mundo, lembrando que fora da caridade não há salvação, que fora desse exercício de doar a si mesmo, doando algo ao outro, nós não vamos encontrar a nós mesmos, encontrar ao próximo e encontrar a Deus. E aí, nós começamos a perceber que o mais importante não é quantas pessoas nós atendemos, mas é como nós atendemos cada pessoa. O que mais importa não é quantas crianças são evangelizadas ou quantos jovens são evangelizados, mas como nós estamos evangelizando essas crianças e esses jovens. Nós estamos entregando o quê? Qual o nosso compromisso real? Ou ainda é uma atividade para quando me sobrar tempo, para quando eu não tiver outro compromisso? Não importa há quanto tempo eu estou na reunião mediúnica, importa sim quanto de acolhimento eu ofereço àqueles irmãos. Porque, minha gente, o obsessor sofre mais do que o obsidiado. Porque ele está parado no tempo, sofrendo há séculos, às vezes, uma dor que você conseguiu ir adiante reencarnando. Então é necessário acolher. O mais doente é o que mais necessita de medicação, e não há medicação mais eficiente do que o amor. E o que eu aprendi ouvindo aqueles dramas? Eu sou mais humano, eu me melhorei ouvindo o drama do outro, na reunião mediúnica, no atendimento fraterno. O que eu ofereço na assistência social? Eu lembrei de oferecer a minha prece, a energia do meu amor, junto com a dádiva material. Nós precisamos sair do quantitativo, que é do mundo, para o qualitativo, que está posto na divindade. A quantidade é o nosso orgulho falando. A qualidade é o nosso eu divino servindo. Essa é a nossa meta. Esse é o nosso objetivo. E essa é uma preocupação de companheiros dedicados à causa do Cristo. É tanto que, ouvindo pela internet, porque eu sou piolho de YouTube, quando eu estou fazendo alguma tarefa manual, eu conecto no YouTube e vou ouvir palestra. Estou em sintonia. Ao invés de assistir bobagem, vou me instruir, vou tentar me melhorar. E num desses momentos, assistindo à transmissão do estudo sistematizado da doutrina espírita com a equipe da Federação Espírita Brasileira, eu ouvi uma narrativa do companheiro Wagner Gomes da Paixão sobre um diálogo entre dois expoentes do trabalho espírita. O Honório Abreu, que para quem não sabe quem foi Honório Abreu, eu vou dar só uma palhinha. Evangelizador de Haroldo Dutra Dias. Pelo fruto se conhece a árvore. E Divaldo Pereira Franco, lá em Belo Horizonte. E Honório Abreu dizia a Divaldo: Divaldo, eu estou muito preocupado, pois o assistencialismo tomou conta do nosso movimento. A gente tem que mostrar um caminho de promoção das pessoas, de inserção. E Divaldo respondeu para ele: olha, Honório, Joana de Ângeles me levou do outro lado da vida e me mostrou uma fila de gente que eram os mesmos pedintes daqui. Continuavam em fila do lado de lá. E Joana diz a Divaldo respondendo a Honório: está vendo
Muita gente bate no peito e diz: os meus pobres, que eu assisto. E, no entanto, olha o vício que estão gerando lá para que venha para o lado de cá. Então, caridade é atender o estômago faminto, sim, mas é também dar oportunidade de que o outro cresça, de que o outro mude a maneira de pensar, de que o outro encontre caminhos novos. A doutrina espírita é a doutrina da caridade, não é a doutrina do assistencialismo. Pobres, todos nós somos, porque carecemos da assistência das equipes espirituais do Cristo. Sem eles, sem a assistência que eles nos oferecem, não sei vocês, meus irmãos, mas eu estaria perdida em mim mesmo. Então é necessário que nós tenhamos essa coragem. E, encerrando minha fala, eu gostaria só de que nós pensássemos, hoje à noite, quando chegássemos em casa, e buscássemos mudar a direção de nossas buscas, começássemos a vigiar o nosso pensar, o nosso sentir, e começássemos a lançar as nossas redes para a direita do nosso barco, como nos convidou Jesus, e que começássemos também a não permitir que o nosso ego domine as nossas vidas, mas que o Deus pequenino que habita em nós e que dorme, porque nossa consciência ainda não quer despertar, seja despertado antes que o galo cante a terceira vez, para que quando Jesus nos pergunte: tu me amas? Nós possamos responder: sim, Senhor, eu te amo. E ele responda, como respondeu a Pedro: então vai e apacenta as minhas ovelhas. Nós necessitamos, meus irmãos, de trabalhadores do bem, de mãos, de corações, de mentes, de homens e mulheres dispostos a servir na causa do Cristo, cujo jugo é leve, levíssimo. A alegria de poder debruçar-se sobre os livros, de poder compreender um pouco mais o meu mestre, de estar aqui dividindo o pouco que sei com vocês, meus irmãos de caminhada. Qualquer dor é esquecida. Que nós possamos compreender com Joana de Ângeles, no livro Jesus e Atualidade, que nós somos candidatos às cumeadas da montanha e não condenados às galés da sombra do remorso inútil ou do charco das lágrimas perdidas. Esqueçamos as lágrimas. Jesus nos espera. Sigamos com Ele. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, e que esse Mestre, que nos ama e nos convida, receba de nós a resposta sincera e definitiva: sim, Senhor, eu te amo. Muito obrigado.